Nós somos o grupo formado por Pedro Paulo, Matheus e Kaique. E neste vídeo vamos apresentar as etapas da nossa análise metalográfica que realizamos. Bom, primeiramente recebemos a peça, tiramos algumas fotos e realizamos algumas medições. Com essa análise inicial, identificamos que se tratava de um prisioneiro de roda. E também observamos que a peça possuía uma identificação gravada na cabeça. Em seguida fomos ao laboratório e utilizamos a cortadora metalográfica para retirar duas amostras em sentidos diferentes, permitindo uma análise mais completa do nosso material. Depois disso, realizamos o embutimento das nossas amostras e, na sequência, fizemos o lixamento e polimento, preparando a superfície para nossa observação. E, depois dessa preparação, realizamos o ataque metalográfico, utilizando o Nital para revelar a microestrutura do nosso material. E por fim, observamos as amostras no microscópio e registramos os resultados obtidos para análise da microestrutura da nossa peça. Depois observamos que nossa amostra apresenta muitas fases de martensita e ferrita, o que sugere que nossa peça passou por um processo de têmpera. Depois pesquisamos como os prisioneiros são feitos. Vimos que normalmente são temperados e revenidos, o que se encaixa com as micrografias. Além disso, nós vimos que nossa peça não oxida. Pesquisando mais, vimos que ela passou por um processo de zincamento. Então a gente foi fazer a dureza da nossa amostra em vários pontos. Vimos que a média é de 32 Rockwell C e 66 Rockwell A. Depois a gente foi ver micrografias de peças temperadas e achamos o aço 1095, que se parece com a nossa amostra. Com base nas informações coletadas, nós escolhemos recozimento para o tratamento térmico, pois nós tínhamos certeza que o nosso material havia sido temperado e revenido. Após o tratamento térmico, fomos ver a dureza e a metalografia novamente. Então, repetimos todo o processo e vimos que houve uma grande mudança. A primeira coisa que a gente percebeu foi quando a gente foi medir a dureza. Antes tinha batido uma média de 32 HRC. Quando nós fomos medir novamente, não deu para medir a HRC, porque a peça estava tão mole que não havia uma dureza para ela. Então, fomos medir em HRA e vimos que bateu em média 49 HRA. A metalografia também mudou bastante. Antes a gente via martensita, vimos ferrita e várias fases muito escuras. Quando nós fomos fazer a metalografia após o recozimento, vimos que o material havia uma grande mudança. A primeira mudança, vimos que vinha muita ferrita. E isso não correspondia com o nosso material que achávamos que era um aço hipertetóide, aço 1095. Na nova metalografia, vimos que havia bastante áreas com ferrita e poucas áreas com perlita, o que indicava para um aço baixo carbono. Então, provavelmente, nossa conclusão estava errada. Então, fomos procurar um pouco mais. Indo no site novamente, fomos no MatWeb e vimos que um aço 1060 temperado e revenido bate com a nossa dureza, que seria de 32 HRC. E fomos checar metalografias de aço temperado e revenido e achamos essa aqui, que mostra que é bastante parecido com a nossa. Essa se trata de uma metalografia de um aço 1055. Com base no nosso ensaio, antes e após a metalografia, vimos que o nosso material se trata de um aço hipotetóide que foi temperado e revenido e passou por um processo de zincamento. Pesquisando mais a fundo, vimos também que ele pode se tratar de um aço liga, provavelmente 40. A gente não consegue afirmar isso pelos ensaios que nós tentamos procurar pela fabricante do nosso material. A gente achou algumas coisas bem parecidas, porém ainda não batia. Então a gente decidiu não ir muito por esse lado. Pelas metalografias e informações que nós tivemos, chegamos nessa conclusão de um aço provavelmente 1060, temperado e revenido com processo de zicamento.